Shalom! Eu vim aqui trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Vou falar sobre fé e sobre pensamento positivo. Por que é importante a gente falar sobre esse assunto e ter clareza sobre esse assunto? Porque muita gente faz confusão com isso, tem gente que acha que esse negócio de pensamento positivo aí não é de Deus, tem gente que confunde pensamento positivo e fé, e é importante a gente entender que são coisas diferentes, que as duas coisas sim são boas, a fé nem se diga, né? É algo que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a questão do pensamento positivo também é importante, só que é essencial entender o contexto, entender o que é aplicar a fé, o que é aplicar o pensamento positivo, quais são os riscos de fazer confusão com isso e também de depender só dessa questão de pensamento positivo, de se apoiar só nisso, e nós vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, eu quero ler o texto que é bem conhecido com relação à fé, o versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Bom, muitos pegam esse versículo aqui para dizer o seguinte: eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu não estou vendo que vai dar certo, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E fica aí pensando positivo nisso. Essa é a confusão. É muito importante nós pensarmos positivo, sim. As coisas têm que dar certo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou seguir em frente, eu vou avançar, vai dar certo, eu vou ser curado em nome de Jesus. Ocupar a sua mente com coisas boas. Isso o apóstolo Paulo mesmo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui é bem claro, né? Respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se há virtude, se há louvor, isso ocupa o nosso pensamento. Isso aqui é pensar positivo. E é importante sim nós termos essa atitude mental no nosso dia a dia. Olhar para o lado positivo das coisas, ao invés de ficar reclamando, de ficar achando que tudo dá errado com você, que as coisas não vão dar certo, que isso, que aquilo. E aí você tem que conduzir o seu pensamento para as coisas boas, para as coisas positivas. Se nós formos falar da parte humana nossa, isso nos ajuda muito. Por quê? Se você foca demais nas coisas negativas, se você foca demais nas coisas que te faltam, se você reclama demais, se você só olha para as coisas ruins, o seu cérebro aqui produz uma série de elementos químicos ruins que vão te fazer mal. Isso pode até te adoecer. Agora, se você é uma pessoa mais otimista, mais positiva, que procura sempre olhar para o lado bom das situações, aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade na sua vida, ao invés de você ficar reclamando, se vitimizando, você olha e fala, não, isso aqui veio para me ajudar, isso aqui veio para me dar uma lição, para me ensinar algo, eu vou crescer através disso, vou amadurecer, vou me tornar uma pessoa melhor. Percebe? Está conduzindo o pensamento de uma maneira mais positiva. Isso é sim importante. Faz bem até para a sua saúde física, saúde mental. E nós vimos aqui, né? Paulo orientou, ocupe os seus pensamentos com esse tipo de coisa. Tem um outro versículo também que está relacionado a essa questão de pensar positivo que eu quero ler. Está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual é o contexto disso aqui? Jeremias estava ali olhando para Jerusalém. Ele fala que a cidade estava devastada, que a situação do povo era terrível. Era uma situação de ruína mesmo, uma situação bem ruim. No entanto, que o livro é Lamentações, ele está triste, ele está se lamentando. Então ele olha para tudo isso, a situação está completamente negativa, parece que as coisas não vai dar certo, parece que as coisas não vão mudar. Mas o que ele diz? Prefiro trazer à memória aquilo que me traz esperança. Essa aqui é uma boa orientação. Às vezes na nossa vida parece que está tudo um caos, parece que nada vai dar certo, parece que as coisas não vão mudar, e aí você fica olhando só para o negativo, só para essas situações ruins, a tendência é que você se afunde mais. E aí lembra disso, prefiro trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida, lembra das vezes que parecia que não tinha solução e que Deus entrou, em que Ele mudou a sua realidade.
Lembra de quantas vezes você caiu, mas você se levantou, se reconciliou com Deus, seguiu em frente e as coisas andaram. Prefiro trazer à memória aquilo que me traz esperança. Agora, qual é o problema dessa questão do pensamento positivo? É você começar a crer mais em si mesmo do que em Deus. É você achar que só pensar positivo, que conduzir o seu pensamento assim, que você vai conseguir todas as coisas, porque você é uma pessoa alegre, positiva e tudo mais. O problema é você entrar por esse caminho e se afastar de Deus, se tornar independente de Deus e achar que os resultados que você teve foi porque você pensou positivo. Isso aí é um problema. Então, nós temos que ter equilíbrio na coisa. Você tem que ter uma mentalidade positiva, tem que olhar para a situação de uma maneira mais positiva, ter mais esperança nas coisas, sabe? Ir para frente acreditando que vai dar certo, se esforçando, fazendo o seu melhor. Isso é bom. Só toma cuidado para não andar apartado de Deus, achar que tudo provém de si mesmo. Esse é o problema. Mas você tem que aplicar isso sim no seu dia a dia, porque isso vai fazer bem para você e você vai sim se tornar uma pessoa cada dia melhor, mais saudável, mentalmente, emocionalmente mais saudável. Agora, e a fé? O que é fé? Se pensar positivo não é fé? Ah, vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Eu vou fazer e a coisa vai acontecer. Isso não é fé? Para entender direitinho o que é a fé, eu vou ler de novo ali Hebreus 11, alguns versículos, e vou falar sobre Noé, Abraão, Moisés e sobre as muralhas de Jericó. São 4 exemplos que eu creio que vai clarear bem para você aí o que é realmente a fé. Primeiro nós vamos ler Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então aqui fala que Noé, pela fé, construiu a arca. Agora vamos ler versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que colheu alegremente as promessas. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, aqui está falando de Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Bom, nós vimos aqui que Noé construiu a arca pela fé, Abraão pela fé saiu sem saber para onde ia, também ofereceu o Isaque. Aqui Moisés pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho e também pela fé derrubaram as muralhas de Jericó. O que tem em comum em todas essas situações? São situações completamente diferentes, mas o que tem em comum? Todos eles agiram depois de ter ouvido uma palavra de Deus, depois de ter ouvido a direção de Deus. Então Deus falou para Noé, olha, vai vir um dilúvio, constrói uma arca. Noé não estava vendo aquilo, demorou anos e anos e anos a construção da arca e ele continuou fazendo. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus, ele creu, ele teve certeza de que aquilo ia acontecer, como fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e ele construiu a arca. Abraão ouviu o Senhor falando com ele, olha, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele foi. Deus falou, oferece seu filho. Ele foi porque ele cria que Deus poderia até ressuscitar Isaque. Está escrito isso aí em Hebreus. Então, pela fé ele agiu. As muralhas de Jericó também, ó, rodeiem a muralha e no último dia vocês vão rodear e vão tocar a trombeta. Pela fé. Eles ficaram fazendo isso, tocaram e as muralhas caíram. Então nós aprendemos aqui que fé é você agir de acordo com a palavra de Deus, mediante uma palavra de Deus. Então Deus fala algo, olha, vai para lá, faz isso, isso e isso. Você não está vendo e você faz. Por quê? Porque você creu na palavra de Deus. Um outro bom exemplo é quando Pedro anda sobre as águas.
o Senhor Jesus está vindo andando sobre as águas, aí Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, fala para eu ir ter contigo. O Senhor fala para ele, vem. E aí ele põe o pé na água e anda sobre as águas. De novo, ele podia simplesmente ter colocado o pé, será que ele ia ficar lá? Ele agiu depois da palavra do Senhor. Esse é um bom exemplo. Então você tem fé que é possível andar sobre as águas? Então vai lá andar, você vai conseguir? Mesmo que você pense positivo, não, eu vou, vai dar certo, eu vou andar. Não é assim. Agora, se vem uma palavra de Deus para você fazer algo e você faz, isso é fé. Então nós vimos aqui duas coisas, o pensamento positivo e a fé. São duas coisas importantes para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Fé é você agir de acordo com a palavra e com a vontade de Deus, e o pensamento positivo é no seu dia a dia, para você ser uma pessoa mais equilibrada, para você se sentir melhor na situação, para você conseguir avançar com mais entusiasmo e sempre tomando cuidado para não achar que as coisas vêm de si mesmo. Que você conseguiu porque você é capaz por causa disso e disso daquilo. Não. Esse é um caminho que você não deve entrar. Sempre dependendo de Deus. Ora, Senhor, abre a porta, eu vou avançar. E aí você vai, em nome de Jesus vai dar certo, eu vou conseguir um emprego. E você vai seguindo em frente. Pensando positivo, não, Deus vai me dar, eu vou conseguir, vai abrir a porta. Isso aí é importante. Mas não confunda isso com fé. Às vezes a pessoa é até irresponsável, achando que vai ter fé e Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas não teve a palavra de Deus para confirmar aquilo, para dando base para você andar e fazer aquilo ali. É como se você quisesse algo e chama Deus para fazer o milagre para você. Não, você tem que ouvir o que Deus quer, entender o que Deus quer e agir mediante a palavra de Deus. Isso é fé. Bom, esse é um assunto que, se a gente for ficar aqui, leva muito tempo, mas eu creio que com o que eu falei aqui já pode te ajudar para você ter uma vida aí com Deus, uma vida humana, né? Uma vida mais equilibrada em todas as áreas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aí o que você achou e também compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de família, no grupo da igreja, com o pessoal que você conhece. Eu creio que ao ouvir uma palavra dessa pode clarear muita coisa aí para ela e ela pode conseguir avançar melhor aí na sua vida com Deus e no seu dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva aqui e ative as notificações. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.